Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada aí pela presença de todo mundo, é um prazer. E estamos aqui hoje com o evento HR Sites, o qual vamos contar com a participação de duas mulheres incríveis. E hoje a gente vai falar sobre diversidade e como trazer a pauta para dentro das empresas. E além desse painel, o evento compartilha alguns painéis sobre LGPD na área da saúde, gestão de pessoas durante a pandemia e o mercado de trabalho de home office, isolamento social, bem como alguns outros temas. Me apresentando um pouquinho, eu sou Larissa, eu tenho 28 anos, sou formada em administração e trabalho na Vita, na frente comercial, o qual a gente comercializa plano de saúde com algumas tecnologias e serviços agregados à nossa entrega. Temos outros produtos ativos na empresa e acredito que hoje represento uma minoria como mulher lésbica e em constante aprendizado aí, e além de resistindo a todas as opressões que sofremos ao longo do nosso processo. Peço às meninas que se apresentem também, fiquem à vontade, para que a gente comece algumas perguntas. Legal. Obrigada, Larissa, pelo convite. Oi, pessoal, eu sou a Amanda Leme e eu sou extremamente apaixonada por diversidade, então estou muito feliz de estar aqui. Contando bem rapidamente sobre a minha trajetória. Eu sou formada em administração também e eu já trabalhei na Unilever, na área de trade marketing, e eu estou na 99 desde 2014, sendo uma das funcionárias mais antigas. Quando eu entrei, nós éramos uma startup brasileira com apenas 40 funcionários, e aí ao longo dos anos nós fomos crescendo exponencialmente, expandindo nossos produtos, e hoje fazemos parte de uma empresa multinacional chinesa. Eu tenho bastante aí experiência em diferentes etapas de empresa, né? Hoje eu atuo no RH como HR Business Partner de uma das áreas de negócio, e eu sou responsável também pela área de diversidade, que na minha opinião é uma das maiores tendências do mercado para os próximos anos, né? Mandinha, meu nome é Bruna, muito prazer de estar aqui. Somos 3 administradoras hoje no papo, então. Eu também sou formada em administração, tenho uma formação super genérica, assim, generalizada, né? Porque eu fiz administração, depois MBA em administração, em estratégia. Enfim, minha formação foi quase toda generalista. E depois eu comecei a me especializar em design de serviços e entrar dentro da frente de experiência do usuário, assim, que é uma coisa que eu também sou muito apaixonada, além de diversidade. Então, na minha carreira, foi basicamente resumida a tecnologia. Então, trabalhei na 99 também, pude compartilhar um tempo de 99 aí de casa com a Mandinha, que é praticamente o patrimônio tombado da 99. Eu era gerente de experiência da 99 por um tempo, eu ficava dentro de produtos. Depois disso, fui gerente de operações, de pagamento, de customer success e experiência na AVEC, que é uma startup para beleza e bem-estar. Recentemente, eu era head de novos negócios da Revelo, que é uma HR Tech, né, uma empresa de tecnologia para RH. E agora, há 3 meses, eu assumi o grande desafio aí de liderar a frente de diversidade e inclusão na ZUP, e também sou líder de experiência do Zuper aí, Employee Experience na ZUP também. Obrigada, meninas, novamente. Eu acredito que para trazer a pauta, estamos inseridos em um país super diverso. O Brasil é um país com uma miscigenação enorme e a gente não verifica, a gente não percebe que isso reflete nas organizações. E para trazer um pouquinho, né, do cenário atual nas empresas, de como a gente consegue contextualizar esse assunto, eu queria que vocês explicassem, em poucas palavras, bem resumidamente, o que é diversidade e inclusão dentro das empresas de vocês, a qual vocês atuam hoje, e quais seriam essas pessoas que poderiam ser consideradas, que precisam de ser incluídas nesse gapzinho, nessa lacuna. Vou começar, então. Eu acho que um ponto que você trouxe muito importante, Larissa, é que falar de diversidade no contexto do Brasil é muito diferente do que falar de diversidade, talvez, em outros países, em outros contextos, né? A gente é um país continental, enorme,
com muitas diferenças de classe social, a gente tem uma diferença racial muito grande, um contexto histórico que carrega a questão racial também, a questão de vulnerabilidade social. Então, não tem como a gente cortar, apesar de ser um tema muito novo nas empresas, a gente está olhando bastante com viés institucional e menos ativista, assim, mas é muito difícil a gente separar todo esse contexto socioeconômico do que acontece dentro das empresas. Então, assim, de maneira bem introdutória e bem geral, eu acredito muito que tem um gap social que acontece por, assim, dependendo de cada recorte de grupo minoritário, a gente tem uma história diferente por trás do porquê que acontece esse gap social. Por exemplo, é muito diferente a gente falar do porquê que a gente não tem tantas mulheres na liderança, quanto a gente não tem tantos pretos em cargos de liderança, assim. Ambos são uma verdade, mas a gente tem contextos muito diferentes pelas razões pelas quais a gente não tem essas pessoas, né? A gente vai falar um pouco disso aqui, eu imagino. Mas, de toda forma, eu acho que existe esse gap social, esses vários gaps sociais que impedem que a gente tenha candidatos, um pool heterogêneo, assim, né, de candidatos que chegam nas empresas. Então, eu falo que nem é uma má intenção das empresas falar, nossa, vou lá escolher os candidatos homens brancos, héteros, cis, para trazer para a empresa, assim. Eu acho que não é tão intencional. Eu acho que é uma questão de que não chega na mesma proporção todos os tipos de pessoas, assim. E tem algumas pessoas que não vão estar nos canais tradicionais, e por diversas razões. Então, eu acho que olhar para a diversidade dentro desse contexto brasileiro é entender muito bem esses gaps no Brasil, por que eles acontecem, aonde vão estar essas pessoas, o que a gente precisa fazer para cumprir esse gap assim, social, que às vezes deveria ser feito pelo nosso governo, pela sociedade, mas como a gente sabe que isso é uma questão muito morosa, demora anos, é uma questão de longo prazo, como as empresas, qual que é o papel que as empresas vão ter para cumprir esse gap, como que a gente faz para daí a gente colocar todo mundo para dentro das empresas e tornar ambientes mais diversos. Dentro da Azul, essa é uma pauta super recente, a gente tem, assim, institucionalmente é uma pauta recente, mas a gente já tem, mesmo antes da minha chegada, há 3 meses, que foi quando a gente inaugurou essa área, a gente está formando essa área agora, mas a gente já existia guildas, né, que são alguns grupos que se juntaram de forma orgânica dentro da empresa, grupos de minoria, que a gente chama, né? Então, a gente tinha grupos de mulheres, o grupo até para homens melhores, acredite se quiser. Eu fiquei muito orgulhosa de ter essa guilda lá. Tem a Wakanda, que são de pessoas pretas, para discutir questões sociais. Tem de PCDs para inclusão de acessibilidade, enfim. Então, a gente já tinha alguns movimentos, assim, orgânicos, mas era muito mais fóruns de discussões do que, de fato, para a gente mudar estruturalmente a empresa, porque a gente entende que isso tem que, assim, é um buraco mais embaixo, a gente precisa mexer em várias políticas, a gente precisa tomar decisões estratégicas. Então, agora, muito recentemente, a gente está institucionalizando isso na ZUP, e a gente vai falar um pouco mais aqui, mais para frente, em como a gente está se estruturando. Mas a gente, inicialmente, está olhando para 6 grupos de minoria, assim, a gente obviamente quer olhar para todas as pessoas, independente de raça, gênero, enfim, mas para facilitar as estratégias, a gente olha para 6 frentes, que é PCDs, pessoas com deficiência, raça, gênero, a questão etária, mesmo, a questão etária é nova, assim, também, né, de pessoas, a gente fala over 50, pessoas acima de 50 anos dentro das startups, assim, também é uma minoria, apesar de ser uma maioria no mercado, pessoas LGBTQI+, e vulnerabilidade social. Então, essas são as frentes que a gente está olhando com mais foco agora, nesse curto prazo. Legal. E até complementando o que a Bru comentou, de fato, a gente precisa olhar as especificações de cada um desses grupos, porque eles tiveram jornadas e dificuldades, e eles passam por situações diferentes, cada um deles. Então, se você quer aumentar a diversidade na sua empresa, você vai precisar entender esse público e entender quais são as ações específicas que você pode fazer para esse público. Mas aí, acho que até linkando com o maior motivo pelo qual a gente trabalha com diversidade assim, além da gente ter que fazer isso porque é uma responsabilidade social e é uma correção de várias coisas ruins que foram acontecendo na história que excluíram essas pessoas,
mas também para as empresas é comprovado, existem milhões de estudos que falam isso, que diversidade traz resultados financeiros. Por quê? Porque aumenta o engajamento dos funcionários, aumenta o sentimento de pertencimento, e aí aumenta, consequentemente, retenção e produtividade. Então, além de reparar, né, e ser uma responsabilidade social, para as empresas também traz vantagens. Então, quando você tem pessoas com históricos diferentes, com experiências diferentes, de cursos, faculdades, nacionalidades, gêneros, orientações sexuais, raças diferentes, idades diferentes, a gente consegue ter mais inovação na empresa, a gente consegue um posicionamento melhor no mercado por causa disso. Então, assim, acho que diversidade é uma tendência, tá na pauta para todo mundo conversar, não só que nem a Bru comentou para a gente entender o público e porque o Brasil é um país muito diverso. Então é uma responsabilidade social, mas também traz vantagens para todo mundo, tanto para as pessoas, tanto para as empresas. Então, assim, complementando o que a Bru comentou, eu acho que diversidade é um tópico que realmente tem que estar em pauta e tem que ser conversado, porque traz muitas vantagens. Certo. Melina, eu tenho aqui como promover a diversidade em áreas de C-level. E digo isso tanto a partir do momento de recrutamento e seleção, de divulgação de vagas, quanto para desenvolvimento e treinamento interno de pessoas que já estão ativas na companhia e que têm capacidade de uma promoção. Tá, acho que eu posso falar um pouquinho, então, como promover a diversidade nas áreas C-level. Acho que, até fazendo uma brincadeira, acho que essa é a pergunta que vale 1 milhão em qualquer empresa, acho que é a pergunta que todas nós estamos buscando, né? E acho que, assim, não existe uma resposta óbvia, não tem um caminho único, nem uma resposta simples, mas eu vou contar um pouco da minha experiência, que eu até passei com a Bru, né, um pouquinho no começo. Eu acho que são 2 pontos, assim, foi até o que você já comentou. Como que você trabalha com as pessoas que já estão dentro, que é o trabalho do pipeline de linha de sucessão, e como você faz ações de recrutamento para trazer mais pessoas, mas não só isso, mas eu acho que tem um terceiro ponto também, que é o apoio da própria liderança C-level, né, que aí a gente pode comentar um pouquinho mais. Mas assim, primeiro acho que falando de pipeline de ações de recrutamento, faz total sentido você trabalhar com as pessoas que já estão dentro da empresa, então é criar programas de desenvolvimento específicos para mulheres, negros, PCDs, LGBTQI+, que já estejam se aproximando aos cargos de liderança, entende os pontos de desenvolvimento, faz mentoria, faz coaching, faz cursos específicos, workshops, para você preparar essas pessoas para ocuparem cargos de liderança no futuro. Mas se a sua empresa ainda não tiver essas pessoas que estão quase chegando nos cargos de liderança, você pode focar em ações de recrutamento, ou seja, trazer pessoas do mercado para dentro da sua empresa. E aí, o que você pode fazer para garantir isso? Você pode criar um job description que seja inclusivo, fazer contratação de consultorias especializadas para trazer para talentos diversos, existem várias no mercado. Você pode garantir também que para todas as vagas de liderança você tem um shortlist, né, ou seja, uma lista de candidatos finais que seja diversa. E também a empresa pode participar de eventos como esse, pode participar de fóruns, pode participar de muitas outras coisas externas que estão acontecendo para aprender e atrair mais talentos, né? Então, essa é a questão do pipeline e recrutamento que você trouxe. Mas aí eu queria fazer uma ressalva, que eu acho que a Bru depois pode comentar um pouquinho mais, se ela achar que faz sentido, é que, independente do que você for fazer, se você for trabalhar pipeline, se você for trabalhar ações de recrutamento, se a liderança não tiver comprada e se a liderança não estiver disposta a fazer as coisas mudarem, não vai para frente. Então, de nada adianta você desenvolver as pessoas se sempre que houver uma chance ou uma janela de promoção para os cargos na diretoria, são sempre privilegiados os homens, muitas vezes brancos, não LGBTQI+, e sem deficiência, por exemplo. E aí essas pessoas sempre vão ser privilegiadas ou priorizadas. Então, de nada adianta você fazer um shortlist super legal de, minha vaga de liderança tem 50% de homem e mulher, mas os líderes sempre têm aqueles vieses inconscientes, eles sempre vão escolher os homens, que também muitas vezes são brancos, não LGBTQI+, e sem deficiência. Então, assim, acho que, em geral, independente de qualquer ação que você vai fazer, se você não tiver um esforço desproporcional da sua própria liderança, não vai adiantar. E não só isso, mas também porque você tem que trabalhar com a inclusão. Então, muito legal, você tem um quadro de diretoria que só tem homem, e aí você vai lá, vamos contratar uma mulher, mas ninguém inclui a mulher, ninguém faz com que ela se sinta acolhida, ninguém pensa na mulher. Então, também não vai adiantar muito, porque você só está fazendo no papel, só para dizer que você está fazendo, assim. Então, acho que, em geral, assim, resumidamente, é isso. E realmente, assim, eu quero reforçar o ponto que ela trouxe de que eu acho que essa é a mensagem-chave de tem que ser genuíno, sabe? Não é, apesar de estar num hype aí, de estar
ser a pauta do momento, diversidade, não dá para fazer isso por causa de relações públicas, assim, vamos jogar real. A gente tem que falar porque tem um interesse genuíno, um compromisso genuíno de mudar, sabe? Pelas razões que a gente citou. Eu acho que é muito importante o que a Amanda falou na primeira resposta, sobre os impactos positivos de diversidade dentro da empresa. Isso já é provado, a gente não precisa nem ficar chovendo no molhado aqui, mas já é comprovado. Tem pesquisas muito boas, inclusive nacionais, falando sobre a importância da diversidade dentro do impacto que isso tem financeiro dentro das empresas. Então, quem ainda não se armou com esses argumentos, procurem sobre isso, porque eu acho que isso é um bom ponto. E aí eu acho que, assim, isso tem que ser um compromisso, porque tratar a diversidade no dia a dia precisa de muito investimento. Investimento financeiro, investimento de recursos, e não dá para, assim, não é só, assim, ações afirmativas demandam, sabe? Então, porque eu acho que linkando com a minha primeira fala, aqueles gaps que eu falei que são sociais, eles são, no final, a consequência deles dentro da empresa é exatamente o que a Amanda falou. As pessoas não chegam lá em cima. Por quê? Por causa desses gaps sociais, essas pessoas, assim, e aí eu tô falando de maneira super generalista, assim, colocando todo mundo dos grupos diversos num bolo só. Mas todos eles, de maneira geral, têm algum gap específico social que impede com que eles estejam prontos ou que as empresas vejam eles como prontos para assumir esses cargos, assim. Então, a empresa precisa, ao meu ver, investir nesses gaps, porque a gente acredita muito em meritocracia, e as pessoas confundem um pouco disso, de tipo, vamos criar cotas, significa não ser meritocráticos, entra muito nesse viés de discussão de, tipo, se é justo ou se não é justo. E eu acredito que o ponto é, essas ações afirmativas, elas servem para nivelar todo mundo no mesmo nível, assim. Tem um vídeo muito legal também no YouTube sobre privilégios, corrida do privilégio, que é bem famoso, que fala sobre isso, assim, se todo mundo saísse da mesma linha de partida, tava tudo certo, assim, não ter tanta diversidade, talvez, no mesmo nível, assim, a gente não quer que tenha exatamente a mesma proporção, a gente quer que as pessoas sejam vistas da mesma forma, elas tenham ferramentas iguais, elas tenham oportunidades iguais, e não é isso que acontece hoje. Então, a Amanda pegou bem, eu acho que no ponto que a gente foca muito em atração de diversidade, e aí a gente tem que suprir esse gap na fase de atração e depois suprir o gap na fase de desenvolvimento, né, na fase dentro da empresa. Porque também não adianta a gente focar só dentro da empresa, porque normalmente as empresas têm um quadro tão pouco diverso que, de fato, a grande maioria vai continuar sendo pessoas menos diversas em liderança, né? A gente precisa aumentar o pool de dentro de pessoas diversas. Então, a entrada é muito importante. Vou dar um exemplo da Azup aqui. A Azup já investe há um tempo, inclusive antes da minha entrada, num programa de desenvolvimento social. Um dos pilares que a gente tem é o entrada, né? Que é isso que a gente está falando, para vulnerabilidade social, por exemplo. A gente entendeu que tem pessoas de vulnerabilidade social que moram em favelas, que têm pouco estudo, que tiveram poucas oportunidades, que elas não vão conseguir competir de igual com o desenvolvedor, que é grande parte da nossa base hoje, nosso quadro de funcionários, num processo seletivo, porque eles não tiveram oportunidade de estudar isso antes. Então, a gente faz um processo seletivo para pessoas exclusivas de vulnerabilidade social. A gente entende o contexto delas, que elas talvez não tenham recursos para pagar a internet, para ter um computador, e aí a gente investe nelas, paga um salário para elas durante X meses, para elas aprenderem coisas básicas, como lógica, por exemplo, que às vezes elas não tiveram acesso antes, e depois daí elas entram no processo seletivo, quando elas passam por esse curso de alguns meses, elas entram no processo seletivo para entrar como desenvolvedores júniores, assim. Mas, de novo, esse gap social mostra que por mais que a gente faça esse trabalho de igualar o gap, elas ainda vão entrar no início de carreira, né? Porque é agora que elas estão tendo essa oportunidade. Então, tem todo um trabalho dentro da empresa de desenvolvimento dessas pessoas. E, normalmente, as pessoas, sei lá, na mesma idade, que já tiveram outras oportunidades, estudaram em escolas particulares, enfim, tiveram outros privilégios, vão sair na frente, sabe? Então, eu acho que a grande discussão aí é como as empresas investem e fazem esse compromisso para priorizar quais gaps elas querem suprir, para conseguir, de fato, ter todo mundo sendo visto da mesma forma, sabe? Então, eu acho que isso é o mais importante. E aí, o compromisso é muito importante, sabe? E, de fato, fazer essas coisas acontecerem e saírem do papel. Agregando um pouquinho do que vocês falaram, eu acho super importante, em momentos de desenvolvimento interno, de que as empresas tenham representatividade, como, por exemplo, não adianta
um curso para liderança feminina ser ministrado por um homem. Isso a gente sente um total de zero representatividade ali. Onde eu vou me desenvolver se quem ministra é um homem? Ele não... Tudo bem, assim, como você disse, um grupo de homens melhores, mas ele nunca vai entender a nossa dor. Ele é privilegiado, infelizmente, pelo gênero, mas, enfim, acho super importante isso, que a gente se sinta representado ali dentro, né, com toda essa promoção interna. E eu lembrei anteriormente, quando a Amanda comentou sobre o quanto existem pesquisas que comprovam que a diversidade contribui financeiramente, infelizmente, para a empresa por esse viés. Existe uma pesquisa super antiga, para a gente hoje é de 2018, da consultoria global McKinsey, que eles trazem que uma equipe com uma diversidade de gênero performa 21% a mais, e uma equipe com diversidade de raça performa 35% a mais. E trazem exemplos incríveis, sabe, de quanto fez falta ter uma pessoa ali para representar um desenvolvimento naquele exato momento, e o quanto isso impactou lá na frente, sabe? Acho incrível. Eu acredito que vocês tragam um pouquinho, mas se puderem pontuar as principais dificuldades quando se fala de diversidade dentro das corporações. Legal. Acho que, na minha opinião, assim, a Bru já trouxe alguns pontos que também são pontos de dificuldades em muitas empresas, mas eu acho que a maior dificuldade é transformar uma coisa que é tendência. Então a gente já falou aqui, que diversidade é uma tendência, diversidade, cada vez mais as pessoas estão buscando trabalhar em empresas que tenham propósito e que tenham diversidade, e cada vez mais os consumidores estão buscando empresas que pensem na diversidade e que sejam diversas. Então, assim, é uma tendência de mercado se você quiser talentos na sua empresa, se você quiser vender seu produto ou seu serviço, mas a maior dificuldade é como que você transforma essa tendência em algo que seja concreto. Então, vocês sabem, né, que em maior ou menor grau, as empresas e as pessoas estão se adequando. Querendo ou não, elas estão vendo que o tema é importante, elas estão tentando se encaixar. Mas é necessário, que nem a Bru comentou, de ser uma jornada na companhia. Então, na minha opinião, a maior dificuldade é como que você torna isso não ser simplesmente do papel, sair do discurso e virar algo real. As empresas precisam entender que não existe um caminho fácil. Se fosse fácil, a gente trabalhava rapidinho com diversidade e no estalar dos dedos a gente tinha 50-50 em todos os cargos. Mas não, é um caminho árduo, é um caminho difícil, é uma jornada, né? É uma cultura. Então, acho que a maior dificuldade é como que você transforma a cultura da sua empresa que entenda a importância da diversidade. Os esforços, as discussões, os eventos, as reuniões, elas são constantes, elas são permanentes, elas são precisas, elas precisam ser a agenda da empresa e da liderança o tempo inteiro, por bastante tempo. E aí, eu acho que a maior dificuldade é que, se não for uma construção, vira uma mentira, porque aí você simplesmente só está fazendo ações de marketing, você simplesmente está falando para o mercado que você tem aquilo, mas, na verdade, no papel, na sua empresa, você não tem aquilo incorporado. Então, eu acho que essa que também é uma outra pergunta, que é como que você consegue fazer, ficar concreto, né? Mas eu acho que é uma das maiores dificuldades que as empresas têm hoje, assim, tirar do papel e fazer acontecer genuinamente. Mas eu diria que diálogo e informação, assim, como a informação chega nas pessoas, é muito importante também. Eu acho que é um grande desafio. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que existe um tabu muito grande em volta do tema de diversidade, porque está sendo muito falado e muita gente acha um tema chato. Tipo, nossa, lá vem a galera com mimimi, e sabe? E existe uma bipolarização no nosso país hoje, política, né, econômica, social, e as pessoas atrelam muito temas à política, e gente, isso assim, tem a ver com política, mas dentro das empresas não tem a ver com política, tem a ver com tem a ver com performance, a gente está falando aqui, tem a ver com valores, sabe? Não tem só a ver com política, assim, nesse contexto a gente não está falando de política. Então, o diálogo dentro de diversidade é muito complexo, assim, porque existe os grupos minorizados que estão muito cansados desse lugar que eles estão e estão muito com toda essa bagagem histórica que estão, assim falando, rasgando o verbo, de saco cheio de estar vivendo isso. E tem um outro grupo mais privilegiado que, em sua maioria, fica ignorante, no sentido mais literal da palavra, de não saber mais sobre, fica ignorante aos fatos, então acaba não existindo diálogo. Então,
E aí existe muita briga, assim, né? Muita treta, assim. E eu acho que a solução para isso, pelo menos que eu encontrei, e dentro de empresa isso é difícil, assim, porque como que você institucionaliza esse discurso sem ser ofensivo, sem ser ativista demais? Eu acho que primeiro é separar o ativismo do institucional. A Bruna é extremamente ativista nas redes sociais, na minha casa, enfim, na minha vida, mas quando eu estou sentada na cadeira de líder de diversidade, eu tento olhar para as coisas da mesma maneira que eu olho para os meus outros times, de forma prática, de olhar como resultado. Então, e o que é difícil, porque é difícil, porque esse tema a gente olha para a dor das pessoas, né, para o incômodo das pessoas. Mas eu realmente acho que a solução disso tudo é o diálogo que eu estava falando no início, porque eu gosto de acreditar que a maior parte das pessoas não é mal intencionada de falar, eu quero o pior, assim, não quero um lugar diverso, não, odeio pessoas diferentes de mim. Eu acho que a maior parte das pessoas, eu gosto de acreditar, são pessoas que talvez são preconceituosas, como eu já fui e sou, às vezes, ainda com temas que eu não entendo o suficiente, por não saber, assim, por falta de saber sobre o tema. Então, eu acho que a gente criar um lugar de diálogo entre todo mundo da companhia, então, criar um lugar comum entre essas pessoas, de conversa, de falar assim, vamos sentar aqui, vamos falar por que isso é importante, vamos falar por quê, porque eu já ouvi muita frase que é muito... Porque as pessoas não sabem, sabe? Eu já repeti muita coisa que eu falava que é errado, porque eu repetia coisas que alguém me falou uma vez. Então, eu acho que o diálogo, assim, é um caminho muito forte, e aí, trazendo isso para ações práticas, treinamento, roda de conversa, convidar a gente para a guilda que não é de grupo de minoria, colocar a mulher para falar não só sobre temas de mulheres na liderança, é colocar a mulher para falar sobre tecnologia, é colocar um preto para falar sobre comercial, colocar essas pessoas de grupos de diversidade para falar sobre temas que normalmente tem pessoas brancas, héteros, sabe, cis, falando, para ter representatividade, que foi uma coisa que a Mandinha e você, Lari, falaram bem. Então, eu acho que é isso, assim, o diálogo é muito importante, eu acho que com a informação a gente consegue desmistificar esse tabu que existe em volta desse tema de diversidade, a gente consegue olhar para as coisas de forma mais prática, sabe? O que a gente precisa fazer para transformar o Brasil num lugar melhor e como as organizações conseguem afetar isso de alguma forma. E compartilho com vocês que do nosso lado também existe uma dificuldade no sentido de a gente selecionar qual empresa a gente tem que expor a situação ou não, e do quanto aquilo pode impactar na minha contratação. E eu já passei muito por isso, de abrir ou não a minha orientação sexual por motivos óbvios de que pode ser que eu não seja escolhida por isso. E depois de muito autoaceitação, claro, e de reconhecer o meu lugar de fala, eu já faço questão de expor, porque se aquela empresa não tiver apta a me receber, eu não faço questão nenhuma de trabalhar lá, porque eu acho que vai ser um ambiente muito tóxico. E isso é muito importante também, mas eu tenho a certeza de que é muito complicado para muitas pessoas da comunidade que represento hoje identificar isso, porque às vezes você enfrenta coisas tanto internas quanto na família, dirá fora, né, em uma organização. Então, existe os dois viés de dificuldade, com toda certeza. Como a gente educa o pessoal interno dentro de um contexto mais tradicional sobre diversidade. Digo isso mais no sentido de um líder machista aceitar uma mulher no seu time, ou mesmo um líder homofóbico aceitar uma pessoa da comunidade LGBTQI+, dentro do seu time. Enfim, como vocês enxergam isso? Como que educa, né, o pessoal interno e as pessoas dentro de um contexto mais tradicional, assim? Acho que a Bru falou bastante. Primeiro, a diversidade não pode ser vista como uma obrigação, ela não pode ser vista como um top-down, simplesmente porque a liderança está me mandando fazer ou porque a área de diversidade está me mandando fazer. E é importante que as pessoas vejam que a empresa está se movimentando para isso, tenha grupos de identidade, tenha um comitê de diversidade e entenda o que é esperado deles, né? Então, acho que, assim, na 99, por exemplo, a gente tem um comitê de diversidade, que é gerido pelo RH, e a gente tem 5 grupos de identidade na empresa. A gente tem o 99 Adapta, que é de grupo de pessoas, pessoas com deficiência. A gente tem o 99 Afro, que é das pessoas pretas na empresa. A gente tem o 99 Cores, que é das pessoas LGBTQIA+, e a gente tem o 99 Mulheres, que também tem junto o 99 Mamães.
Então, a gente dá bastante força para esses grupos na empresa, e aí as pessoas que não participam desses grupos são sempre chamadas para participar dos grupos, são sempre chamadas para os eventos, eles são sempre reconhecidos nos programas de RH e na empresa como um todo. Então, assim, quando as pessoas entendem o que você espera delas, entende que é importante a gente trabalhar o tema e ver que as pessoas que falam de diversidade são reconhecidas e estão ganhando atenção na empresa, você vai naturalmente fazendo com que as pessoas comecem a se interar mais pelo tema, sem ser uma coisa chata de estão me mandando fazer, então eu vou fazer. E aí, o que você pode fazer, né, que foi um pouco que a Bru também comentou. Acho que a primeira coisa de todas para você conscientizar as pessoas é primeiro você entender qual que é o seu público, qual que é a sua empresa, quais são as pessoas, né? Então, quais são os tipos de evento, quais são os tipos de e-mail, qual que é a escrita, qual que é o projeto que é mais assertivo para você mostrar, fazer para essa empresa, para você conseguir ser mais concreto, né, nas ações, leva tempo para você fazer esses debates, fazer essa conscientização, mas aí você pode fazer eventos, por exemplo, explicando o benefício de se ter diversidade no ambiente de trabalho, cases de sucesso de empresas que estão se destacando no tema, o que o seu concorrente está fazendo de diversidade que você ainda não está e que você pode fazer e alcançar para você também melhorar a sociedade, e também assuntos específicos. Por mais que no começo seja, vamos fazer algumas coisinhas pontuais, você vai educando as pessoas. Então, quais são os comportamentos machistas e como evitar, a caminhada do privilégio que a Bru comentou. Sempre que a gente fala de caminhada do privilégio, as pessoas ficam chocadas, porque elas não tinham parado para pensar nisso, que tem gente que começa no jogo da vida com várias casinhas para trás, e como é que você quer que as pessoas cheguem no mesmo lugar, né? Um evento falando sobre, um evento, um projeto, ou alguma conscientização falando de como ser antirracista, como que é a dificuldade e a empregabilidade de pessoas LGBTQIA+, como trazer mais inclusão para as pessoas com deficiência, como estão sendo as dificuldades dos pais e das mães dentro do home office, que estão trabalhando junto com os seus filhos em casa, entre muitos outros. Então, acho que, assim, primeiro de tudo, conhece seu público, entende o que faria sentido dentro da empresa, que é um pouco mais tradicional e que talvez ainda não esteja trabalhando com diversidade, e faz pílulas de conhecimento, mostra a importância, mostra o que o mercado está fazendo. Acho que esse pode ser um primeiro caminho para essas empresas um pouco mais tradicionais. Mas, de novo, é um esforço, é constante, é uma cultura. A gente está trabalhando há anos com diversidade na 99, e as empresas que são bem consolidadas nisso estão trabalhando há muito mais tempo que a gente. Então, assim, é um esforço, é uma cultura. Acho que eu vou repetir isso várias vezes. É uma jornada, né? Eu concordo muito com o que a Mandinha trouxe. E, de novo, para complementar, acho que quando estava falando, Lari, me veio uma coisa na cabeça que é, primeiro, que depende do nível da ignorância ao fato, assim, e do preconceito, né? Eu acho que se a gente estiver falando disso tudo que a gente está falando, assim, levando em consideração que a pessoa só não entende do tema e falta recurso para ela entender, eu acho que essas ações todas que a Mandinha citou e mais outras, assim, né, de viés inconsciente, enfim, são ótimos caminhos para mostrar. E eu acho que a gente já tem muito dado. Isso é uma notícia boa, assim, para quem está começando agora. Já tem muita informação na internet, já tem muito dado. As pessoas estão muito abertas para falar disso. As empresas estão se unindo para falar disso. Então, assim, é um caminho que, assim, é difícil, assim, ele é moroso, lento, a longo prazo, mas rola, assim, rola de fazer, não é difícil de fazer, não precisa investir muito dinheiro para isso, assim, dá para fazer interno dentro de casa, então é um bom caminho. Mas eu queria trazer também que, assim, qual que é o limite aceitável entre esse tipo de situação de ignorância ao fato, assim, de viés inconsciente, por exemplo, o RH começa a perceber que tem um líder que só promove pessoas não diversas, assim, por exemplo, que é uma coisa assim, acontece muito por causa de viés inconsciente, né? Então a gente tem que tratar e tudo, mas não é uma agressão, isso que eu quero dizer. Até onde é esse limiar entre essas situações e as situações de agressão, assim, vamos falar de assédio sexual, assédio moral, de preconceito, de racismo, coisas que não podem ser aceitadas, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa linha, assim, saber essa linha
e tratar devidamente cada uma delas, assim. Essas outras eu acho que a Mandinha falou muito bem, nem vou chover no molhado, mas essa parte o que não pode ser aceito tem que ficar muito claro e tem que ser falado e verbalizado, porque a gente acha que todo mundo tem o mesmo ponto sobre isso. Tipo, é uma lógica, é um absurdo ofender uma pessoa preta ou ser racista. É óbvio, eu também acho que é um absurdo, assim, não passa pela minha cabeça. Mas, por incrível que pareça, apesar do Brasil ser majoritariamente preto, nós somos uma nação muito preconceituosa e muito racista. Então, isso é só um exemplo, assim. Muito vocês já responderam, mas eu vou juntar algumas informações. Como os processos seletivos chegam em minorias, trans, pretos, mulheres, mães, e bem como tem um levantamento de algumas pesquisas de que a presença feminina no mercado de trabalho é a maior em 30 anos, bem como mais de 48% das mães em até 2 anos, que os seus filhos completam 2 anos, estão fora do mercado de trabalho. Compartilhe um pouco como vocês mitigam um pouco dessa infelizmente, né, dessa realidade. E o que vocês acham que pode ser feito, enfim, quais são as pontes, o que a gente pode procurar, né, para as outras empresas. Então, como fazer, né, com que os processos seletivos cheguem em minorias sociais? É necessário que a gente repense toda a nossa forma de hunting e toda a nossa forma de contratação, que foi o que a Bru comentou no comecinho, assim. Pois a nossa forma de hunting, a nossa forma de contratação, ela acaba sendo enviesada e ela acaba privilegiando a sistemática do candidato que é branco, muitas vezes homem, que não é LGBTQIA+, ou pessoa com deficiência. Então, assim, a empresa vai precisar fazer um exercício de dentro para fora, para se esforçar para entender quais são as necessidades específicas de cada um desses grupos de diversidade, para você entender o que você precisa fazer na hora de fazer o hunting e a contratação. Então, por exemplo, falando de pessoas trans, a jornada das pessoas trans, ela é muito específica, pois muitas vezes, desde jovens, elas enfrentam dificuldades de oportunidades, elas recebem muitas portas na cara, algumas pessoas são até expulsas de casa. Então, é por isso que, por exemplo, na 99, a gente criou um programa de desenvolvimento específico para trazer esse público para dentro da empresa, e a gente privilegiou o início da carreira dessas pessoas exatamente para que elas tenham uma porta de entrada que, com certeza, vai fazer a diferença para o resto da jornada da carreira delas, que estão sempre levando tapas na cara e as empresas nunca selecionam para fazer parte do quadro de funcionário, por vieses inconscientes, por não saber onde buscar. E o mesmo acontece, por exemplo, com pessoas com deficiência, que também podem até ter tido uma jornada de educação formal, que muitas vezes é diferente, e hoje as pessoas com deficiência estão navegando pelo ambiente de mercado de trabalho de uma forma diferente das pessoas que não têm deficiência. E hoje a gente também está de olho nisso, dentro da 99, a gente está contratando cada vez mais pessoas com deficiência, mas a gente precisa entender que a jornada de cada um desses grupos é específica, você precisa fazer ações específicas para você conseguir saber atrair cada um deles. E aí, até falando das mães que você comentou, acho que é uma realidade muito triste e muito desafiadora, que as mulheres, principalmente as mães, estão perdendo espaço no mercado de trabalho, principalmente agora na questão de home office. E eu acho que é necessário, acho que eu falei isso algumas vezes, mas acho que é necessário que as empresas tenham mais empatia e tenham uma visão diferente, mais humanizada para aquelas pessoas que são mães, porque elas estão passando por coisas completamente diferentes e específicas do que as outras pessoas que não têm filhos dentro de casa, e você precisa entender o seu público interno, porque muitas vezes as mães, principalmente aquelas que voltam de licença maternidade, elas têm muito medo e muita aflição de perder o emprego, porque a gente tem, infelizmente, estatísticas de mulheres que voltam de licença maternidade e são desligadas das empresas. Então, o que a sua empresa pode fazer para colaborar com as mamães que trabalham na sua corporação? Entende como elas estão se sentindo, faz pesquisa, faz entrevista, entende o público, entende que tipos de benefícios fariam sentido para elas. Por exemplo, apesar desse número, que é muito chocante, muito desafiador, o home office deveria ser uma coisa boa para as mães e para os pais, porque aí você tem horários flexíveis e você consegue
ficar mais perto dos seus filhos, você consegue trabalhar por um horário para você cuidar do seu filho, aumentar o horário de almoço, tô dando alguns exemplos simples assim, mas não, é uma realidade diferente, porque aí você tem 1000 coisas a mais para você fazer. Como que você consegue fazer uma política de home office que ajude as mamães e os papais da empresa, por exemplo, colocando licença maternidade e paternidade de 6 meses, fazendo parceria com planos de saúde para orientação para as gestantes, auxílio creche, sala de amamentação, auxílio psicológico. Então, tem muita coisa que você pode fazer para os grupos de mamães que ajudam a melhorar essa jornada, porque as mulheres se sentem muito culpadas, principalmente as mulheres, elas se sentem muito culpadas, porque agora que elas estão em home office com as crianças, que elas não conseguem dar 100%, porque as mulheres, em geral, elas acham que elas precisam dar 100% em tudo, e ainda mais as mães, porque falam, poxa, eu não estou educando 100% meu filho, eu também não estou educando, não estou trabalhando 100%, eu vou ser demitida, eu não vou conseguir ajudar meus filhos, e aí você se sente numa culpa gigantesca, e a empresa precisa estar lá para apoiar, a empresa precisa estar lá para incluir essas mulheres, né? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos de pessoas trans, pessoas com deficiências e mamães, para dizer assim, cada grupo tem as suas especificações e cada grupo vai precisar de ações específicas e de benefícios específicos e de atenção específica. Então, você pode estudar cada uma delas para você conseguir melhorar a jornada dessas pessoas. E aí sim você vai conseguir chegar nessas pessoas no processo seletivo, vai conseguir melhorar né, a sociedade como um todo, porque aí mudando com uma pessoa, você vai plantando sementinhas e vai usando, as empresas vão aprendendo e vão fazendo isso junto, você muda a sociedade como um todo. Eu acho que é por aí também. Um ponto que eu acho importante trazer, principalmente na fala final da Mandinha, aqui para complementar, é que a gente tem que tomar cuidado nas empresas também e não ficar no que a gente chama internamente na ZUP de rouba-monte, que é tipo assim, a gente já tem poucas pessoas de diversidade nas empresas. Se eu vou lá e puxo a Mandinha para uma liderança minha lá na ZUP, eu estou roubando diversidade de um lugar para trazendo para o outro, eu não estou movimentando a Amanda dentro da carreira dela. Então, assim, é difícil falar isso, assim, vamos fazer só entrada, assim, no início de carreira para diversidade, porque a gente quer mudar a sociedade. Assim, tem muito isso, a gente quer na ZUP, mas a gente entende que, por exemplo, uma pergunta que você fez, Lari, de, como é que a gente tem mais pessoas diversas em C-Level? Talvez a gente tem muito pouca gente em C-Level de maneira geral no Brasil, em cargos de liderança. Então, a gente precisa roubar, às vezes, tipo, se é uma coisa urgente, tipo, a gente tem essa vaga e a gente quer uma mulher para essa vaga, a gente quer um preto para essa vaga, ou a gente quer uma pessoa LGBTQI+, para essa vaga. Aí talvez a gente precise roubar de algum outro lugar, porque não dá tempo de desenvolver essa pessoa, mas ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo um monte de gente para quando surgir essas oportunidades urgentes no futuro, a gente já tem uma geração de pessoas sendo formadas dentro da empresa para ocupar. Então, eu acho que tem um pouco do rouba-monte que é necessário, infelizmente, que eu acho que faz parte, inclusive, do movimento de mercado, mas eu acredito muito que a gente precisa investir em educação. Acho que esse é um ponto, assim. Que é um pouco do que a gente falou, assim, na ZUP, a gente tem muito essa pegada de educação, só para contextualizar um pouco. A ZUP é uma empresa, é uma big tech, muito... Assim, 80% da nossa base, a gente tem quase 2.000 pessoas hoje, e 80% da nossa base são devs, ou pessoas voltadas para tecnologia. Então, o nosso gap é ainda maior, porque a gente sabe que tem muito poucas pessoas diversas em tecnologia, por diversos fatores. Então, nosso processo seletivo, a gente tem esse desafio aí de desenvolver tecnicamente pessoas de diversidade para eles estarem aptos a entrar no nosso contexto, assim. Então... eu dei o exemplo, por exemplo, de pessoas de vulnerabilidade social. A gente tem um programa que chama Estrelas Fora da Caixa, que é exatamente para fazer isso, assim, preencher esse gap. A gente, sem dúvida nenhuma, daqui a uns anos, a gente vai ter uma leva dessas pessoas, uma safra de pessoas que entraram como júniores, mas agora estão sêniores, né? São tech leads, enfim. Então, essa é a nossa esperança. A gente está fazendo mais ou menos isso em várias frentes, assim. Então, a gente já tem a formação de pessoas de vulnerabilidade social, e agora a gente está investindo em formação de PCDs, pessoas com deficiência, porque a gente sabe também que eles recebem pouca oportunidade no mercado, então a gente
dá oportunidade para pessoas muito júniores, assim, ou que não tiveram experiências ainda. A gente tem um tempo que a gente paga o salário ali com aulas, e aí essas aulas têm que ser totalmente adaptadas. A gente estava tentando fazer essa aula junto com Estrelas, mas nesse momento a gente está fazendo um programa super diferente, separado, que chama Catalisa, porque a gente tem que, dependendo da deficiência, né, do candidato, a gente precisa preparar a aula para ser extremamente acessível. Então, só que a gente também não quer deixar eles excluídos, assim. Então, a gente está fazendo uma série de ações para tentar juntar, assim, a turma do Estrelas e do Catalisa e tornar esses grupos diversos, de fato, assim. Mas, enfim, o que eu quis dar exemplos aqui, complementando o que a Amanda falou, de que é importante a gente desenvolver. A gente acredita muito em desenvolvimento de pessoas, porque por mais que essas pessoas no futuro não estejam na ZUP, elas vão para 99, elas vão para a Vita, elas vão para outras empresas, elas vão crescer na carreira. A gente acredita que a gente está sendo essa primeira oportunidade que elas precisavam, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. É o pilar de cuidado com o rouba-monte e o pilar de desenvolvimento, que eu acho que é bem importante no processo seletivo também. Quais as dicas para nossos ouvintes que vocês dariam para essas pessoas que são historicamente excluídas e que estão em busca de uma nova oportunidade de trabalho? Acho que dicas, assim, mas acho que uma principal dica, assim, que é mais, assim, da minha opinião, não desistam. A gente tem empresa, sim, que está preocupada com a diversidade. A gente tem empresa e pessoas incríveis que estão dispostas a mudar essa realidade tão injusta na qual a gente vive. Então, assim, existem portas abertas. Eu sei que vocês já estão cansados e foi o que a Bruna comentou anteriormente. Assim, eu sei que é uma luta que a gente tem feito há muitos anos e provavelmente a gente ainda vai fazer por muitos mais anos, mas acho que o primeiro recado, assim, não desista, porque a gente tem empresas que estão sim preocupadas com diversidade e que estão com as portas abertas. Mas, de qualquer forma, algumas dicas. Primeiro, participe de eventos, de fóruns e workshops. Isso faz muita diferença para que você se mostre como um profissional e para você identificar as empresas que estão preocupadas com a diversidade e que estão abertas para receber diversidade. Então, alguns exemplos de fóruns, eventos, tem Conferência dos Juntos, organizado pela McKinsey, que conecta os talentos pretos a grandes empresas, tem o Fórum Sim, a Igualdade Racial, também organizado pelo IDBR, tem a Feira Diversa, que é a maior feira de empregabilidade LGBT, organizada pela Mais Diversidade. Então, tem bastante empresa que está se movimentando e fazendo eventos, fóruns e workshops, que poderia ser uma ótima oportunidade para você participar. Acho que não só as pessoas que são historicamente excluídas, mas todo mundo, porque eles sempre agregam muito para a gente aprender e para a gente entender o que a gente pode fazer para mudar a sociedade. Sigam páginas, sigam coletivos. Então, tem várias pessoas que postam, que são muito influencers, que postam conteúdos incríveis e que postam vagas e que postam oportunidades legais. Então, por exemplo, a Transempregos, a Empregue Afro. Então, tem várias entidades, coletivos, páginas que podem te ajudar a ficar mais a par do tema e identificar oportunidades. Sigam influenciadores, pessoas importantes, aquelas pessoas que têm bastante voz. Por exemplo, a Lisiane Lemos, que é uma influenciadora negra, uma influenciadora PCD, por exemplo, é a Andrea Schwartz, influenciadores LGBTQIA+, como a Gabriela Augusto, que é a diretora da Transcendemos. Então, a gente tem várias pessoas no mercado e nas empresas que falam disso e que podem te inspirar, podem te dar um caminho, podem te dar aquele fôlego que você está precisando para você continuar encontrando empresas que são diversas, né? Faça parte de grupos, por exemplo, como Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano. Então, existem várias oportunidades que você pode ir atrás para você tentar se inteirar mais do assunto, assim. As empresas estão falando mais disso, as empresas estão criando mais grupos, as empresas estão tentando se inteirar mais do assunto. Então, acho que daqui para frente vão ser criadas cada vez mais oportunidades. Eu acho que é exatamente isso, assim, eu acho que separando, como eu gostaria que separassem, eu vou falar do meu lugar de fala como mulher, tá? No grupo minorizado Mulheres, porque é onde eu posso falar. Eu gostaria que alguém tivesse falado para mim isso que a Mandinha falou quando eu estava no início da minha carreira, do tipo, você vai se
frustrar um monte de vezes, porque você vai ver um monte de pessoas que são menos capazes que você, ou, sabe, e que às vezes estão com mais oportunidades que você, mas assim, não se abata, sabe? Você é boa, sabe? Você sabe o que você faz, você, sabe? Você vai dar conta, sabe? Então, eu acho que tem muito essa questão inspiracional, é muito importante. Ver pessoas, por isso que representatividade é muito importante, né? Porque quando você vê alguém parecido com você ali em cima, você fala, ela conseguiu, ou ele conseguiu, ou essa pessoa conseguiu, então eu vou conseguir também. Então, eu acho que se você não tem representatividade perto de você, encontre em algum lugar, que nem a Mandinha falou, ela deu vários exemplos aqui de pessoas influencers, assim, do mercado, ou de grupos, assim, encontre um grupo que vai te empoderar. Eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Eu acho que essa rede de apoio é muito importante. E às vezes a gente não tem essa rede de apoio dentro de casa, infelizmente. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Às vezes tem, mas não é suficiente. Então, assim, converse sobre isso, se empodere. Eu acho que empoderamento, assim, é uma palavra clichê, mas é muito importante. Não se abale. Por quê? Porque aí eu acho que quando você está empoderado, empoderada, você sai de um papel de capacitismo ou de vitimismo, assim, sabe? Tipo, você acredita em você. E eu acho que grande parte das pessoas de grupo de minoria que eu já cruzei e pude mentorar ou conversar, eu via que tinha muito uma questão de autoconfiança, assim, falando exclusivamente sobre, lógico, de oportunidade e tudo, mas de autoconfiança, falando exclusivamente sobre carreira dessas pessoas. Elas faltavam autoconfiança por todas essas questões que a gente falou, né? Não tem muita oportunidade, sofrem preconceito, então é meio óbvio que existem consequências psicológicas e emocionais nisso. Então, é muito importante que elas se inspirem, que elas se empoderem, para elas entrarem numa postura de é isso aí, talvez vai ser mais difícil, e eu acho que é isso, a gente como empresa tem que trabalhar para não ser mais difícil, não é legal ser mais difícil, não tem que ser heróico, sabe? Tem que ter oportunidade para todo mundo, mas enquanto é mais difícil, vamos enfrentar a realidade, é mais difícil, mas vai rolar, sabe? Eu acredito, assim, eu tenho muita fé de que a movimentação do mercado, apesar de lenta, é para um mundo melhor, assim, a gente está melhorando, olha aí, a gente está nesse fórum aqui para falar sobre isso e tem um monte de gente ouvindo, então existe esse movimento, então se empoderem, acho que essa é uma parte importante. Agora, falando exclusivamente de carreira, independente de diversidade ou não, o que eu falaria para uma filha, ou para uma amiga, ou para uma colega, ou para qualquer pessoa, assim, encontre o que você é bom, sabe? Eu acho que tem muito dessa questão, assim, não esconde só atrás dessa questão de diversidade ou de grupo de minoria e tal. Encontre o que você é bom, encontre sua paixão, o que você gosta de fazer. E aí, a gente falou de novo sobre as oportunidades, a gente corre atrás para tentar encontrar essas oportunidades. Hoje em dia tem mais grupos falando sobre isso, tem mais pessoas falando sobre isso. Eu acho que as oportunidades você consegue encontrar. Eu acho que é isso, assim. Sucesso é quando a oportunidade encontra alguém que está preparado, né? Então você tem que fazer a sua parte também, isso que eu quero dizer. Então as oportunidades são mais raras, mas vamos ficar preparado para quando vier a gente agarra isso e vai, sabe? Então eu acho que eu diria que é isso. Bom, meninas, eu nem tenho como agradecer. Muito, muito obrigada. Em nome meu, Larissa, em nome da Vita. Foi ótimo passar esses minutinhos com vocês. Obrigada pelas trocas, obrigada pelos aprendizados. É muito bom conversar sobre o assunto. Assim como vocês são apaixonadas, sou também, com um viés completamente diferente. E eu acho que, para concluir, quero que vocês façam os agradecimentos de vocês também, claro. Mas acho que o principal ponto é a gente entender o quanto estamos em constante evolução. Ninguém está perfeito, estou longe, muito longe dessa perfeição. E nós representamos hoje um recorte, né? Infelizmente, somos 3 mulheres brancas, então não temos todos os vieses aqui, nem vamos conseguir compartilhar. E acredito que, com todo o respeito possível, não falhou de nosso lado em nenhum momento, né? E acho que é sempre importante a gente entender que os preconceitos existem, infelizmente, e que a gente lute contra, né? É o que vocês falaram o tempo inteiro. Compartilhem, conversem, estejam próximos de pessoas que possam te agregar, né? E não e sempre te pontuar. Sempre que a gente identificar algum comentário, né? Que seja piadas sem graça, a gente pontuar. Não é assim. Por que não, né? A gente está em ambiente de trabalho, mas a gente pode pontuar essas falas e entender também os nossos privilégios, que somos privilegiados por raça, somos privilegiados por serem mulheres brancas cis. A gente nunca vai entender o que uma mulher preta passa, nem bem como mulheres héteros cis nunca entenderão o que uma mulher homossexual passa.
mas acho que quando a gente reconhece o nosso privilégio e por que não abrir mão deles, é um início de uma caminhada, né? E de como ajudar sempre e continuar em constante evolução. Também não tenho como agradecer, assim, eu gosto muito do tema, eu acho que são empresas como as nossas, são pessoas como nós, assim, que vamos mudar a sociedade do Brasil e, consequentemente, do mundo também um dia, sendo bem ambicioso, assim. Eu acho que é super importante a gente discutir o tema, e eu acho que, assim, terminando, a sua fala foi incrível, eu concordo 100% com você. Eu acho que as empresas precisam, primeiro, elas precisam olhar para dentro e elas precisam entender como que está o posicionamento delas para elas saberem o que elas precisam fazer ou não e colocar a mão na consciência. Será que eu estou fazendo de fato tudo que eu poderia fazer? E o que eu posso fazer para melhorar ainda mais e para conseguir mudar a sociedade de fato, assim? Então, acho que o recado que fica, assim, eu gostaria de agradecer super a presença, eu gostei muito da nossa troca, eu acho que a gente precisava de eventos, muito mais eventos assim, e acho que eu termino com um desafio para todas as pessoas que estão ouvindo e para todas as empresas que se interessam pelo assunto, e principalmente as que não se interessam, é o que a gente vai fazer para mudar essa realidade, como que você vai se movimentar, o que você vai fazer, como que você vai se posicionar. Acho que fica assim de lição de casa, porque é uma evolução, é uma constante jornada, que nem você mesmo comentou e a gente comentou ao longo da conversa, e o que ainda falta, o que a gente precisa fazer, como que a gente vai se melhorar, né? Como que a gente vai fazer, atrair mais pessoas, a gente vai melhorar a sociedade. Então, acho que fica de desafio para a gente, assim, ok? Agora, o que você vai fazer para melhorar a diversidade da sua empresa, como que você vai apoiar, como que você vai melhorar a sociedade, assim. Mas muito, muito obrigada, eu adorei o papo, foi incrível. Bom, gente, é isso, assim, tô saindo energizada, sabe? Da vontade de conquistar o mundo, assim. Obrigada mesmo, adorei sua fala das duas, inclusive, tô fã de vocês, assim. Lari, eu adorei sua fala, eu acho que complementando o que você disse sobre lugar de fala, é muita responsabilidade, eu acho que a Mandinha deve compartilhar comigo, representar a liderança de diversidade sendo uma mulher branca, hétera, cis, de classe média alta, então eu sei que eu não tenho lugar de fala sabe, e é difícil demais, assim, porque eu tento exercer muita simpatia de me colocar no sapato das pessoas e falar como será que é viver isso, mas eu sei que eu nunca vou conseguir, sabe, então eu acredito muito nisso também, de a gente reconhecer nossos privilégios e entender e buscar falar, e conversar com as pessoas, falar, me conta, o que é, o que você está passando, me conta, eu não vou saber se você não me contasse, me conta, e eu acho que olhar no olho, conversar é a solução, assim, por isso que a gente falou muito de diálogo hoje, sabe? E esse evento aqui, eu acho que é uma ótima iniciativa para reforçar isso. A gente está conversando aqui, trazendo as feridas para a flor da pele, para a gente resolver, sabe? Então, queria agradecer muito, falar que eu concordo com a Amandinha, assim, queria deixar esse desafio, complementando o que a Amanda falou, é isso aí, o que a gente pode fazer para poder mudar? E assim, começa com pouco, começa com o que você tem. Se você não é da área de RH, talvez, ou se você é, mas não tá longe de alguma coisa de diversidade ou de recrutamento, talvez. Começa na sua casa, sabe? Começa com seus amigos, falando, sabe? Eu acho que essa influência, eu acredito muito nesse poder de multiplicação da influência, assim. Você começa a cortar comentários preconceituosos, ou se questionar, ou questionar quem está à sua volta, vai chegar, vai impactar um monte de gente, assim, vai chegar em quem precisa. Então, começa com pouco, começa com o que você tem. Se você está em lugar que você pode começar dentro da empresa, mas não tem dinheiro, assim, não tem budget, sabe? Não tem recurso ainda, não tem time, tem um monte de coisa que dá para fazer você mesmo, assim, sabe? Conversando, assim, começa com essa parte do diálogo, começa a entender, igual a Amanda falou, olha para dentro, o que é a realidade atual. Então, começa com pouco, mas começa, assim, eu acho que a direção é mais importante que a velocidade nesse momento, sabe? E é isso, me deixo super à disposição para quem está assistindo, para vocês, para a gente bater esse papo, estender esse papo para outros papos. Procurem a gente no LinkedIn, tô até fazendo propaganda da Amanda aqui também, eu acho que tá tudo bem, porque conheço ela de outros caravais, mas procurem a gente no LinkedIn, vamos conversar, eu acho que esse assunto é muito novo, a gente tem que aprender junto, sabe? Ninguém tem a fórmula mágica ainda. E obrigada, é um prazer, foi um prazer, foi ótimo, assim, tá fechando meu dia com chave de ouro e tô super feliz de estar aqui. Nós que agradecemos, meninas. E o evento continua, existem outros painéis super legais, como citei no inicinho, para que vocês possam acompanhar.
E nos sigam nas redes sociais, @VitaTech no Insta e Vita nas demais redes.